Em breve nós retornaremos ao livro de Gênesis, mas hoje Salmo 134. Se você encontrar o texto e pudesse, coloque em pé em reverência à palavra do Senhor, acompanhe a leitura de todo o Salmo, Salmo bem pequenininho, mas extremamente rico. Salmo 134. A palavra do Senhor diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Pode sentar. Queridos, último salmo de romagem, o último salmo que nós estaremos hoje, se assim o Senhor permitir, concluindo esse conjunto, que é considerado de fato um saltério dentro do próprio saltério. Conjunto de salmos cantado pelos peregrinos que iam em direção à casa do Senhor pelo menos 3 vezes ao ano, para celebrar as festas que Deus mandava para poder adorar o Senhor. Veja, não há como fecharmos esse conjunto de salmos sem que nós lembremos daquilo que nós vimos até agora, ou pelo menos um resumo, uma pequena parte daquilo que nós vimos até agora, porque entender aquilo que nós vimos até agora vai nos levar a compreendermos esse salmo. Nós lembramos que a nossa caminhada nos salmos de romagem começou com a caminhada do peregrino lá nas terras de Quedar. Lá no Salmo 120, nós vemos a angústia de um homem que habitava no meio dos ímpios. Ele diz: eu já habito tempo demais com os ímpios, com os homens que odeiam a paz. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, ele diz. Ele vê essa realidade, ele vê a perspectiva de poder ir à casa do Senhor, ele se dirige à casa do Senhor, ele coloca a sua família, ele coloca a sua vida, ele leva os animais, uma jornada perigosa, e ele vê, no meio dessa caminhada, que ele podia contar com o socorro de Deus, com a proteção do Senhor, dizendo: eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Nós vemos a alegria desse homem quando ele era chamado para ir à casa do Senhor, de maneira que no Salmo 122 ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vimos também a sua chegada e a admiração desse homem ao chegar na cidade, parando seus pés junto às portas de Jerusalém, como nós vimos no Salmo 122. Dando um salto lá para o Salmo 133, nós vimos agora a chegada desse homem, não apenas à cidade, mas também ao templo. Nós fomos levados ao templo no sermão passado. Nós vimos aquela cerimônia maravilhosa de unção do sacerdote com óleo, o cheiro se espalhando pelo templo. Fomos levados a contemplar a preciosidade que é a comunhão dos santos, vermos o povo de Deus cultuando ao Senhor, e nós vimos que no meio do povo de Deus, é ali que o Senhor derrama a sua bênção e vida para sempre. O salmo é concluído dessa maneira: o Senhor derrama a sua bênção no meio do seu povo ajuntado e também a vida para sempre. E veja, porque é importante entendermos esse pequeno panorama para podermos chegar aqui no Salmo 134. Porque no Salmo 134 nós vemos a conclusão desse conjunto de salmos e vemos uma coisa muito específica, sendo esse o último salmo, o salmo que conclui esse saltério. Dentro do saltério, o que nós encontramos aqui é de fato o salmista agora se despedindo, o salmista agora saindo do templo e voltando para a sua casa. Essa é a ideia que esse salmo ele parece claramente nos trazer. E o que nós temos nele, é importante que nós percebamos isso, porque às vezes nós lemos ele de maneira muito rápida, e quando não meditamos, não entendemos essa realidade. O que nós temos aqui é uma conversa. Esse salmo é um cântico, sim, mas ele também é uma conversa. Ele é um cântico sobre um diálogo entre o salmista e entre os levitas e sacerdotes, entre os homens que serviam ao Senhor durante todo o dia e até mesmo na noite, até mesmo na madrugada. E eu concordo com o pastor e historiador Frank Ferreira, quando ele vai nos dizer que a ideia é justamente essa, de que o salmista havia saído da sua terra, havia chegado ao culto, havia cultuado ao Senhor, e veja, ele queria esticar o louvor. A sua vontade era de passar a madrugada toda louvando a Deus, a noite toda louvando ao Senhor, mas ele precisava dormir, ele precisava descansar.
Afinal, nós não podemos passar 24 horas de louvor, de culto ao nosso Deus, na nossa vida, em todo o tempo e sem descanso. Porém, veja, Deus havia prescrito que os levitas eram responsáveis pelo templo, e que esses levitas deveriam ter uma espécie de escala, onde sempre houvesse alguém ali servindo ao Senhor no templo, servindo ao Senhor naquele lugar. E é isso que nós encontramos aqui. É esse mix que nós encontramos aqui. O desejo do salmista de poder ficar ali o tempo todo, louvando a Deus, adorando a Deus, de que sempre houvesse alguém exaltando ao Senhor. E nós temos também uma tribo separada para isso. Uma tribo que serviria ao Senhor durante todo o tempo, que louvaria ao Senhor durante todo o tempo, de maneira que no templo ao Senhor sempre houvesse adoração ao Senhor. Nós vamos então entendendo esse panorama, embarcar no texto, observando aquilo que Deus tem a nos ensinar hoje. Irmãos, queira Deus nos abençoar com a conclusão dessa jornada nos Salmos de romagem, por meio desse pequenino, mas riquíssimo salmo, preciosíssimo salmo, que logo no começo nos ensina que nós devemos encorajar os ministros de Deus no cumprimento da sua missão. Veja o versículo 1, ou o verso 1. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Ora, o salmista precisava descansar. O povo precisava de descanso. Eles já haviam cultuado ao Senhor como Deus manda, mas veja, não dava para virarem a noite inteira em adoração. Eles vinham de uma jornada longa, de uma jornada cansativa, dependendo de onde eles viessem, uma jornada que demorava dias de caminhada, uma jornada cercada de perigos. Então veja, você não tem apenas o cansaço físico, você também tem o cansaço mental. Mas mesmo assim eles chegam à cidade, eles adoram ao Senhor, eles louvam ao Senhor, e precisavam, depois da festa, encerrar a sua jornada, voltar à sua rotina. O cansaço batia, eles precisavam descansar, eles precisavam dormir, eles precisavam voltar também para sua casa, embarcar em outra jornada de volta. Mas veja, diante do término da festa que Deus havia mandado, diante do término desse momento de culto, qual era o anseio da alma desse homem aqui? Qual era o anseio da alma desse peregrino? Perceba, mesmo deixando tudo que tinham para trás, deixando sua fazenda, seus trabalhos, deixando seus lazeres, deixando ali tudo que tinham, indo adorar ao Senhor, acabando esse momento, o desejo do coração desses homens era continuar adorando a Deus. Mesmo após prestar um culto que fosse agradável a Deus, mesmo após uma longa jornada, mesmo estando cansado, o sentimento do salmista não era: o momento do culto acabou, oba, ainda bem, acabou o culto. Acabou o culto, agora eu posso sair para comer. Acabou o culto, eu não vi a hora de acabar. Acabou o culto, eu posso ir agora à hospedaria que eu estou e tomar um banho. Eu, de fato, estava cansado da jornada. Acabou o culto, eu posso ir para minha casa dormir. Veja, não. A sua responsabilidade de cultuar o Senhor ali havia acabado. Mas veja, ele, ainda que fosse adorar a Deus de outra forma, descansando, servindo ao Senhor assim, ele sai dali com um desejo profundo no seu coração. E o desejo profundo era: o louvor a Deus não pode parar. Eu vou parar. Eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou voltar para minha casa. Mas veja, o louvor a Deus, ele não pode parar. O templo não pode ficar sem ter alguém que exalte a Deus, que louve a Deus, que glorifique ao Senhor. A ideia parece ser de que ele tinha um entendimento tão grande de quão grandioso Deus é, de quão santo Deus é, de quão justo Deus é, de quão bom Deus é, de quão amoroso Deus é, de quão digno de toda honra, toda glória e todo louvor Deus é, que ele pensava: nós não podemos parar de exaltar esse Deus. Esse Deus não pode cessar de receber louvor. É por isso que, veja, ainda que eu não consiga, ainda que eu tenha que parar, eu vou fazer algo para que esse louvor continue. É isso que nós encontramos aqui nesse começo desse diálogo. Veja, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Eu não posso
Eu não vou estar mais no templo, mas veja, vocês, servos do Senhor, bendigam ao Senhor, louvem ao Senhor. Enquanto esses homens permanecerem na casa de Deus, nas suas escalas noturnas, os levitas e os sacerdotes, veja, se lembre, por exemplo, que o fogo do altar não podia ser apagado. Eles não podiam deixar o fogo do altar apagado, então alguém tinha que passar sempre a noite toda ali, cuidando do fogo, para que o fogo não fosse apagado. Você precisa também se lembrar que no dia seguinte haveriam sacrifícios, então se houvesse algo necessário para ser feito para o dia seguinte, precisava estar tudo pronto para o culto começar. O templo precisava também ser vigiado. Ladrões podiam entrar ali porque havia o quê? Objetos de ouro, objetos de prata, objetos de bronze. Então precisava haver guardas no templo, pessoas cuidando do templo. E é isso que nós encontramos aqui. Esses homens, então, levitas e sacerdotes ali naquele lugar. E o salmista dizendo a eles, olha, bendigam ao Senhor. Eu vou descansar, eu vou parar, mas vocês não. Servos do Senhor, vocês que assistem na casa do Senhor, bendigam ao Senhor, exaltem ao Senhor durante toda a noite. E aqui é algo intrigante, algo muito belo, irmãos. Afinal, quando nós pensamos nos deuses dos povos, os deuses que os povos criam, nós vemos que esses deuses, eles carregam em si características humanas. Eles carregam em si atributos humanos. Se você estudar um pouquinho sobre mitologia, você vai ver isso. A maioria dos deuses criados pelos homens, por exemplo, precisam dormir, precisam descansar. Mas veja, esse não é o nosso Deus. Os deuses dos homens são assim. O profeta Elias, ele zombou dos profetas de Baal. Lá em 1 Reis 18, 27, quando ele vai dizer assim, Elias zombava dele, dizendo, clama em alta voz, porque ele é Deus falando de Baal. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Clamem a ele, clamem mais alto. O Deus de vocês pode estar dormindo. Veja, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é o Deus que nós vimos no Salmo 121, que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus nem cochila e Deus nem dorme. Veja, nosso Deus não precisa dormir, nosso Deus é autossuficiente. Nosso Deus sempre estará atento ao seu povo e sempre estará pronto para receber o seu louvor e a sua adoração. A adoração do seu povo. E era esse o desejo do salmista. Os levitas eram a única tribo que foi separada por Deus para servir a Deus por 24 horas. E será que o trabalho do levita era fácil? Não. Pense, separar as ofertas, sacrificar os animais. Quem aqui já foi em um sítio sabe o trabalho que é para você matar um animal. Sabe como é difícil você fazer isso. Vigiar o templo para que nada fosse roubado. Carregar a tora de madeira para manter o altar aceso. Era um trabalho árduo, era um trabalho difícil. Virar a noite no templo era um trabalho cansativo. Ficar ali durante toda a noite vigiando o templo era um trabalho de fato exaustivo. Mas veja, nesse diálogo do salmista com os levitas e sacerdotes, os servos de Deus que estavam no templo nas altas horas da noite, homens separados por Deus, o salmista vai encorajar esses homens. O salmista vai dizer para eles, olha, bendigam ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Isso é maravilhoso. O reformador João Calvino, ele destaca a presença de um advérbio no hebraico aqui, que é a ideia da tradução do advérbio, antes de bem dizer, seria de eis, iniciando o salmo. A nossa tradução, ela não é tão fiel ao texto hebraico nesse versículo como ela deveria ser, porque a ideia aqui desse advérbio era justamente de chamar a atenção para esses homens, para que eles pudessem bem dizer o nome do Senhor. Então a tradução melhor seria assim, eis, com exclamação, ou então, atenção, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. E isso era um encorajamento abençoado para esses homens. Afinal, os levitas e sacerdotes, passando a noite toda no templo, estariam de fato cansados, poderiam parar também e apenas se concentrar nas suas funções ali, mas eles são encorajados, olha, louvem ao Senhor, exaltem o Deus do pacto, exaltem ao Senhor da aliança nas horas da noite, que haja louvor também durante a noite. O que é que os salmistas deveriam, o que é que os levitas deveriam fazer, irmãos? Deveriam ouvir isso com alegria, e não com uma cobrança, mas sim com alegria. Eles tinham o dever de cumprir a sua missão, mas agora eles foram encorajados pelo salmista a isso, estimulados pelo salmista a continuarem a cumprir a sua missão. E aqui chamou a atenção
de você para uma coisa muito importante. Veja, eles são encorajados a irem além do seu serviço. Eles são encorajados a não apenas manter o altar aceso, não apenas cuidar das coisas do templo, não apenas vigiar o templo, mas também a fazerem isso louvando a Deus, exaltando ao Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eles não estavam sozinhos. Eles tinham pessoas que estavam ali como um salmista, encorajando a eles. Olha, bendigam a Deus, cumpram a sua função. Irmãos, como nós devemos aprender com isso? Como nós devemos trazer isso para a nossa vida, não apenas olhar o Salmo, mas olhar para a nossa vida. Como nós precisamos olhar, por exemplo, para a nossa liderança, e nós precisamos apoiar a nossa liderança, e nós precisamos encorajar a nossa liderança, e nós aprendemos a sermos bênção na vida daqueles que Deus separou para o serviço santo. Nós não podemos, irmãos, olhar para pastores, presbíteros, para diáconos dados pelo Senhor à sua igreja, com o olhar que muitos têm. Tem muitos pastores, presbíteros e diáconos servindo ao Senhor como Deus manda, honrando ao Senhor como Deus manda, e tem muitas pessoas no meio do povo de Deus virando e dizendo para esses homens, olha, eles não fizeram mais do que a obrigação deles. Não fizeram nada mais do que isso. Se eles cumpriram isso aqui, a obrigação deles mesmo, são presbíteros, são diáconos. É assim que muitos têm visto os servos de Deus separados pelo Senhor. Olham para presbíteros governando, olham para diáconos cuidando dos necessitados, olham para pastores pregando a palavra de Deus e pensam, só estão cumprindo a sua obrigação. Não há encorajamento, não há parceria, não há o sustentar da mão desses homens, como Arão e Ur fizeram com Moisés. Olha, está difícil ele segurar a mão a todo tempo, nós vamos cuidar dele. Nós vamos encorajar ele a perseverar, nós vamos fazer aquilo que nós podemos fazer para que o líder consiga exercer a sua função. Às vezes há quem olhe para pastores e digam, eles recebem salários, eles vivem disso. Veja, eles que se virem, eles precisam trabalhar mesmo, eu estou aqui apenas para cobrar. Irmãos, é difícil falar sobre isso quando eu estou falando sobre o pastor, porque eu sou pastor. Mas veja, eu não quero que você entenda isso quanto a mim apenas, eu quero que você entenda isso a qualquer pastor que Deus te der. Você pode estar aqui hoje, você pode estar em outra cidade depois. Eu posso estar aqui hoje, eu posso morrer amanhã e vir outro pastor. E quando nós entendemos que Deus está falando conosco, Deus está falando conosco para que nós possamos viver para a sua glória. Eu quero que você entenda essa realidade e veja, nós não podemos olhar para a vida dos pastores, para a vida dos presbíteros, para a vida dos pastores, por exemplo, que recebem salários, e dizer assim, ele trabalha, é apenas a obrigação dele, ele que se vira, eu estou aqui para cobrar. São homens fracos, são homens sujeitos à fraqueza. O ministério não é fácil, o ministério é prazeroso, irmãos, mas o ministério implica em cansaço, implica em menos tempo com a família, implica em estresse, implica em muitas horas de planejamento, de reflexão, tempo de oração, muito trabalho, muito enfado, muito estudo. Não é nada fácil, mas tem, de fato, a graça de Deus. Agora veja, esses homens separados pelo Senhor para o serviço ao povo de Deus, precisam também ser encorajados pelo próprio povo de Deus. O povo de Deus deve procurar olhar para esses homens e procurar cuidar daqueles que cuidam, fortalecer aqueles que fortalecem, animar aqueles que animam, servir aqueles que servem. Porque, veja, quando isso acontece, o que é que acontece? Aquilo que o salmista quer, que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado, que Deus receba o louvor. Portanto, irmãos, esse salmo, ele nos ensina que nós não devemos nos contaminar com os enganos desse mundo. Esse salmo nos ensina que nós devemos honrar, cuidar e encorajar os presbíteros que um dia Deus der a essa igreja. Você está pronto para fazer isso? Seja sincero, você está pronto para fazer isso? Nós oramos por presbíteros aqui várias vezes e não vamos parar de orar até Deus nos der os presbíteros. E quando Deus nos der os presbíteros, nós vamos orar por eles, pelo conselho da igreja. Mas você está pronto, preparado para honrar esses homens? Talvez sejam homens que estão no seu meio. Talvez sejam homens que você já conhece. Um dia esses homens terão a ordenação, virão na frente da igreja. Ou serão empossados como presbíteros. Você está preparado para honrar esses homens, porque essa é a sua função. Para encorajar esses homens, para cuidar desses homens também, porque é a sua função. Essa é a nossa função como igreja. Nos preocuparmos com esses homens, olharmos para eles como seres humanos, lembrarmos que eles estão servindo ao Senhor e precisam ser encorajados pela igreja para que continuem nisso.
olharmos para o conselho da igreja, formado por pastores e presbíteros, e veja, encorajarmos esses homens quando eles estiverem combatendo falsas doutrinas na igreja. Isso é importante, nós fazemos. Pastor continua firme, presbítero continua firme, defende a fé evangélica, não arreda nenhum pé. Veja, quando nós fazemos isso, o que nós estamos dizendo é a mesma coisa que o salmista: bendiga ao Senhor, traga glória a Deus, exalte o nome do Senhor, faça Deus ser glorificado por meio da sua missão, por meio da missão que Deus te separou. Quando você vê pessoas na igreja reclamando, porque esses homens estão defendendo a sã doutrina, defendendo a disciplina, chega junto deles e encoraja eles: avante, se mantém firme, meu irmão, não arreda um pé. Encoraje os diáconos da igreja a cuidarem da ordem do culto. Quantas vezes as igrejas esquecem dos seus diáconos? Quantas vezes as igrejas esquecem do diácono apenas olhando para ele, fala com ele na porta da igreja, sai e acabou-se. O que ele acha é que o diácono é apenas um poste ali. Enquanto o diácono está cuidando da ordem do culto, veja, sem os diáconos, nós podemos ter desordem no culto e Deus não vai ser glorificado. Quando nós dizemos ao diácono: que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, continua firme, nós estamos dizendo assim: olha, bendiga ao Senhor com a sua missão, faça Deus ser glorificado no seu papel de diácono. Cuida dos órfãos, cuida dos necessitados, para que o pastor ou os pastores da igreja possam se dedicar mais à oração e à palavra. E quando nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo: olha, cumpra a tua missão, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Bendiga ao Senhor com o seu trabalho. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos abraçar nossa liderança, nós precisamos amar nossa liderança, porque Deus deu pastores para cuidar do seu povo, e Deus deu o povo para cuidar dos pastores que cuidam do próprio povo de Deus, para que o povo de Deus também abençoe a sua liderança. Veja, nós temos aqui a figura do salmista, encorajando a levitas e sacerdotes. Esse homem abençoa aqueles nesse sentido, de ser instrumento de Deus, e depois ele vai ser abençoado também por meio da vida desses homens. Que Deus nos livre, irmãos, da realidade que nós temos visto. Graças a Deus, não aqui na igreja, mas em várias igrejas, onde pastores e presbíteros fiéis, que deveriam entregar a sua vida para morrer pelas ovelhas, têm sido massacrados, não por lobos, porque veja, é normal um pastor ser massacrado por lobo, é normal um pastor ser massacrado por salteadores, mas o que nós temos visto em algumas igrejas são pastores e presbíteros sendo pisoteados pelas próprias ovelhas. E essa não é a realidade bíblica. Isso não pode habitar no nosso coração. A obra do Senhor, ela precisa andar por meio desses homens separados por Deus para fazer aquilo que eles devem fazer. A obra do Senhor deve caminhar dentro dessa perspectiva, mas também por meio do povo de Deus, que junto com a sua liderança serve ao Senhor, cuidam uns dos outros, encorajam uns aos outros e assim glorifica a Deus e avança o reino de Deus nessa terra. Veja, é só um salmista, é só um peregrino, mas cuidando, encorajando levitas e sacerdotes a cumprir a sua missão difícil, de passar a noite toda servindo ao Senhor e de trazerem glória a Deus, de trazerem louvor ao Senhor. Essa é a nossa missão também, irmãos. O texto segue e nos ensina que nós devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Esse segundo ensino, aqui no versículo 2, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Verso 2. Ora, a adoração não deveria ser feita da boca para fora. Os levitas não deveriam organizar as coisas do santuário e estarem cantando como quem canta da boca para fora, cantando sem refletir na letra, cantando sem estar ciente daquilo que estavam cantando. Também não deveriam cantar achando que estavam louvando a Deus, mas celebrando seus próprios feitos, cantar falando dos seus reis, cantar falando da sua esposa amada, cantar falando deles próprios. Veja, não é essa a ideia do texto. A instrução do salmista, o encorajamento dele é: bendizei ao Senhor. O que é que eles deveriam então fazer? Eles deveriam bendizer a quem? A Deus. Afinal, irmãos, na adoração é isso que nós fazemos. Nós bendizemos ao Senhor. Nós concentramos no Senhor, nós focamos no Senhor, nós cantamos sobre o Senhor e para o Senhor. É isso que é bem dizer ao Senhor. E talvez você esteja pensando: pastor, isso é claro.
Eu já sabia disso, que quando eu bendigo a Deus, eu falo sobre Deus. Isso é lógico. Quando eu adoro a Deus, eu canto sobre Deus, mas irmãos, é preciso olharmos para essa realidade que o texto nos ensina, porque os dias que nós vivemos são tão maus, que nós temos inúmeras pessoas dentro da igreja que acham que estão bendizendo a Deus, que acham que estão louvando ao Senhor, mas na realidade não estão fazendo isso. Quantas músicas nós temos que mostram essa realidade? Quantos cânticos nós temos que não refletem, de fato, um louvor a Deus e cantados dentro da igreja, cantados pelo povo de Deus? Permita-me trazer 2 exemplos para você. Uma música de Suelen Lima, com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. 20 milhões. Quem é que assiste isso? É povo crente. Olha o que a música diz. Deus vai te provar que Ele é Deus. Vai decretar tua vitória. Creia nessa hora. Ele é grande. Já determinou que vai mudar o rumo da tua história. Creia nessa hora. Vai te dar vitória. Isso não é louvor a Deus. Isso não é bendizer ao Senhor. Isso é falar sobre o homem. É centrar no homem. E tem muitas pessoas que estão no meio da igreja cantando isso e achando que estão cantando algo que agrada a Deus. No meio do culto cantando isso, achando que estão glorificando a Deus. Tem alguns mais inocentes, como aquela que diz: quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar uma multidão? É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Você pega um milagre da multiplicação e senta todo no menino. Você não está exaltando o Senhor. Você não está bendizendo ao Senhor. E quantas pessoas estão cantando isso dentro da igreja? Então achando que estão glorificando, que estão exaltando ao nome de Deus. Quando o salmista diz a mim e a você: bendiga ao Senhor. Ele está nos dando um princípio para o culto. Ele está nos ensinando sobre adoração. Ele está nos ensinando sobre o que é louvor. A instrução bíblica não é cantarmos sobre nós mesmos. A instrução bíblica é cantar sobre quem é o Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez, sobre quão maravilhoso o nosso Deus é. É exaltarmos ao nome dEle. É isso que nós devemos fazer, irmãos. O culto não é lugar, amados, para nós ficarmos falando nós mesmos, trazendo glória a nós mesmos, cantando música sobre nós mesmos. E às vezes tem gente que entra na igreja e acha isso. Eu não fui tão abençoado hoje. Por quê? Porque você não ouviu aquilo que você queria ouvir. Mas o culto não é sobre você, o culto é sobre Deus. A adoração é sobre o Senhor. Não estamos aqui para ficar cantando vitória que desejamos, atos que nós fazemos. Nós precisamos ter cuidado para não nos contaminarmos com todas essas porcarias que existem por aí. Eu quero dizer para você, não se engane. Você pode olhar e dizer: a igreja de prazeres não pensa assim, a gente não age assim. Que bom, irmão, isso é graça de Deus somente. Mas a Escritura diz o quê? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Pouco a pouco o liberalismo vai entrando na igreja. Ele é como um gás que vai tomando todo o ambiente. E sem a gente perceber, se o gás não tiver cheiro, ele toma o ambiente todo. E se o gás não tiver cheiro, ele mata todo mundo que estiver ali dentro. Se nós não estivermos atentos, se nós não atentarmos à palavra de Deus, não se engane, nós estamos em risco. Mas Deus hoje nos ensina, nos blinda, nos dá uma vacina, nos dá um remédio, nos dizendo de maneira muito clara que o louvor deve ter um propósito: exaltar ao nome do Senhor. É isso que devemos fazer, esse deve ser o nosso foco. Era isso que os levitas deveriam fazer, mesmo arrumando as coisas do tabernáculo, fazendo sua missão. E o mesmo dever nos cumpre, irmãos. Mas há outro perigo que nós devemos ter cuidado, e que esse texto também protege o nosso coração. Sabe qual é o perigo? Não adianta nós também cantarmos a coisa certa, se nós não cantarmos de maneira certa. Entendeu? Eu quero que você guarde isso. Não adianta nós cantarmos a coisa certa, se nós não cantarmos de maneira certa. Não adianta você cantar uma música que tem uma letra certinha, uma música que exalte o nome do Senhor, uma música que glorifique o nome de Deus, que te leve a dizer sobre quem Deus é, que esteja centrado em Deus, se você não fizer isso da maneira certa. E como é que nós poderíamos cantar uma música correta de maneira errada? Como é que nós podemos cantar uma música correta de maneira que ainda não agrade ao Senhor? Como é que nós podemos cantar uma música correta também de maneira que agrade ao Senhor? O Salmo nos ensina. Olha o que ele vai dizer antes:
erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Olhe bem a fala do salmista. Veja o que ele traz. Erguei as mãos. Levante as mãos para o santuário. Ergam as mãos para o santuário e bendigam o nome do Senhor. É muito importante entendermos isso, irmãos. A ideia que o texto nos traz, que o salmista nos traz, é que os homens que estariam louvando a Deus deveriam fazer isso com todo o seu ser. Louvar a Deus, irmãos, não é apenas pronunciar palavras. Louvar a Deus não é apenas pensar em algo. Louvar a Deus não é apenas falar uma letra certa. Você pode estar falando uma letra certa, você pode estar muito mais afinado do que eu, e provavelmente todos aqui são. Mas veja, você pode fazer isso, cantar belíssimo, e mesmo assim não estar adorando ao Senhor, se você não estiver envolvido completamente nesse ato tão grandioso que é louvar a Deus. A ideia do salmista é, veja, levante as mãos, bendiga ao Senhor, não como algo de uma religiosidade morta, não como algo sem propósito. Levantar as mãos para esse povo e para nós também hoje, quando cultuamos ao Senhor, traz a ideia de nós elevarmos a nossa alma a Deus. Traz a ideia de nós reconhecermos quem Deus é. Veja, eu levanto as mãos hoje para onde? Para onde Deus está. E onde é que Deus está? Deus está nos céus. Eu levanto mãos santas, como Paulo vai dizer ali, em Timóteo, orando ao Senhor, homens levantando mãos santas. Nós reconhecemos quem nós somos, nós reconhecemos quão dependente nós somos. E nós levantamos mãos santas a Deus em adoração, em um sentido de rendição. A Bíblia traz várias vezes posturas no nosso corpo, para mostrar que o nosso corpo também está envolvido no nosso relacionamento com Deus. Nós baixamos a cabeça para orar, irmãos, não é sem sentido. Nós baixamos a cabeça como um ato de reverência ao Senhor. Nós sabemos quem Deus é, nós sabemos quem nós somos. Nós nos ajoelhamos como um ato de quebrantamento, de reverência ao Senhor. Nós sabemos que Ele é Senhor e que diante dEle nós estamos de joelho. Nós colocamos o rosto no chão, como um ato também de quebrantamento, dizendo a Deus, olha, eu sei quem eu sou, eu vim do pó. Meu rosto está no pó porque eu vim daqui. O Senhor é todo-poderoso e eu estou no pó. O que o salmista está dizendo é, todo o seu ser tem que estar envolvido na adoração ao Senhor, até mesmo o seu corpo tem que estar envolvido na adoração ao Senhor. Mas será que esse texto está nos ensinando que todas as vezes que nós louvamos a Deus, nós só vamos louvar a Deus da maneira certa, levantarmos nossas mãos? Será que esse texto, de fato, é uma doutrina bíblica que nos mostra que, para que Deus aceite o louvor, minhas mãos precisam estar levantadas? Não. Nós temos vários episódios na Escritura Sagrada, onde o povo de Deus estava cantando, não estava com mãos levantadas e estava adorando a Deus como Deus deveria ser adorado. Aqui não é uma doutrina bíblica de levantar as mãos obrigatoriamente para cultuarmos ao Senhor, não é isso, irmãos. Aqui o que o texto está nos ensinando é todo o nosso ser deve estar envolvido nesse ato maravilhoso, precioso, grandioso de servirmos ao nosso Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós temos, nosso corpo, nossa mente, nossos sentimentos, veja, nossa concentração, nossa voz, tudo que é em nós deve estar envolvido nesse momento sublime de bendizermos ao nome do nosso Deus. Cumpre-nos, então, examinarmos o nosso coração, porque é assim que Deus requer de nós. Deus requer de nós que nós tenhamos todo o nosso ser envolvido no seu culto. Todo o nosso ser completamente. Por isso, nós não devemos estar aqui no culto ao nosso Deus, pensando em outras coisas. Eu cheguei aqui, eu vim cultuar a Deus, mas eu estou preocupado com as coisas que eu vou fazer. Eu estou angustiado com a segunda-feira. Eu estou preocupado com o jogo de futebol no meu time. Eu estou preocupado com as coisas do meu trabalho. Estou preocupado com a minha empresa. Estou preocupado com o cano lá de casa. Estou preocupado com o gato que eu saí e não botei água para ele. Veja, não é essa a realidade que Deus espera de nós. Deus é gracioso, nos deu um dia todo especial, dizendo, para as tuas atividades, não se concentra nas coisas, deixa tudo de lado, veja, venha me cultuar, esse dia você não precisa se preocupar com as coisas, você vai se preocupar comigo. Venha ao meu culto e me cultue em espírito e em verdade, com tudo que você tem e de acordo com a minha palavra.
Ofereça a mim tudo o que você tem, tudo o que você é. Toda a sua concentração, toda a sua mente, todo o seu coração, e me adore assim, todo o seu corpo, que tudo o seu esteja envolvido, e é precioso olharmos para isso no Salmo de Romagem, porque é isso que nós temos aqui, um homem que deixou tudo para trás, estava no culto a Deus, saindo ali e dizendo para outros, cultuem a Deus com tudo que vocês têm, com a boca de vocês, com o corpo de vocês, com tudo que vocês têm. Isso leva a gente a refletir, irmãos, que quando nós estamos aqui cantando louvores, no meio do culto ao Senhor, nós não podemos ficar calados enquanto as músicas são entoadas. Enquanto os crentes acham que podem. Se tiver algo cantado que seja errado, fica lá, não cante. Mas se a música é bíblica, se você está no culto, é seu dever cantar. Você está aqui para isso. Não se engane achando, eu estou cantando na minha mente. Deus te deu uma boca. Louvor é boca falando. Louvor é boca emitindo som. Louvor é nós dizemos a Deus quem Deus é exaltarmos ao nome do Senhor. Não tem como estarmos no culto ao Senhor e ficarmos calados na hora do louvor. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós devemos abrir a nossa boca. Deus nos dá uma grande bênção, que é usufruirmos da comunhão dos santos. Quando nós ouvimos a voz do nosso irmão do nosso lado, sabe o que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo o povo de Deus cantando. E nós somos encorajados a isso. Quando nós abrimos a boca no culto, todos juntos, confessando nossa fé, nós estamos ouvindo o povo de Deus falando aquilo que crê. É essa a realidade que Deus está nos mostrando. Veja, nós somos um povo que canta. Sabe o que é que nós deveríamos sair daqui todo domingo pensando? Como será o grande coral do céu? O nosso louvor deveria nos impactar de tal maneira que a gente deveria sair daqui todo domingo pensando, veja, foi tão maravilhoso cantarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor, ouvir o idoso, ouvir o adulto, ouvir a criança, ouvir os homens, ouvir as mulheres, todos cantando, como será no céu? Nossas mulheres e nossos filhos deveriam se sentir protegidos na hora do louvor. Sabia disso, homem? Nossas mulheres e filhos deveriam, na hora dos louvores, da confissão de fé, se sentir protegidos. Sabe por quê? Por ouvirem a homens do povo de Deus aqui. A voz do homem mais forte. O homem é líder. Nossa voz deve ser ouvida, homens. Nós devemos louvar a Deus com tudo que nós temos. Não estou falando para você gritar desesperadamente, não. Mas louve a Deus com tudo que você tem. Exalte o nome do Senhor da melhor maneira. Nosso ser todo deve estar envolvido no louvor ao Senhor. É por isso que não há como a gente ficar no culto mexendo no celular. Estou no culto, mas estou mexendo no celular, estou olhando no WhatsApp, estou vendo alguma coisa. A única coisa que você deveria fazer no culto, mexendo no celular, se você for anotar o sermão, é se você está vendo sua Bíblia. Mas se você está no culto, mexendo no celular, vendo qualquer outra coisa, você não está dando a Deus tudo aquilo que você tem. Deus não requer isso de você, Deus não aceita isso. Olhando para o alto, respondendo mensagem. E eu digo a você, nem mesmo lendo outro texto da Bíblia. Eu estou no culto aqui, o pastor está pregando, mas estou lendo Isaías. Sabe por que não? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos adorar a Deus com ordem e com decência. E há momentos do culto em que nós lemos a Escritura, e nesse momento nós não lemos nada individualmente, a não ser para checar se algo que está sendo pregado é verdade. Nós lemos aquilo que o povo de Deus está lendo, porque nós somos um povo fazendo a mesma coisa. Nós estamos cultuando ao nosso Deus com tudo que nós temos, nós estamos focados, comprometidos com tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Levantem as mãos, bendigam ao Senhor. Adorem a Deus com tudo que vocês têm. Se nós entendemos isso, irmãos, nós vamos louvar a Deus com todo o nosso ser. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos manda com todo o nosso coração, com tudo que nós temos. Você vai levantar a mão no louvor, se você quiser, você pode fazer isso, com ordem e com decência, sabendo o que está fazendo. Não é levanta a mão porque eu não sei o que estou fazendo, eu quero pegar a luz. Rendição, quebrantamento. Entrega, é levando minha alma ao Senhor, é tudo que eu tenho, estou completamente envolvido, veja, nada tira minha atenção. Nada, estou tão focado que eu não vou nem chegar no culto falando com as pessoas lá do outro, cumprimentando ninguém, não. Estou focado no Senhor. Estou focado em Deus. Por fim, irmãos, nós vemos a conclusão do diálogo que há no Salmo.
Porque até agora o salmista falou. Mas no último verso, nós vemos agora os levitas, mais especificamente os sacerdotes, falando. E nós aprendemos que nós temos um Deus que abençoa seu povo. O salmo se encerra assim: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Acabado o culto, o povo não iria virar a noite ali, o povo ia embora. Desejo que o salmista tinha de continuar seu louvor, encorajamento à liderança, louvem ao Senhor, atenção, preste atenção nisso, façam isso. Homens sendo encorajados a isso. Mas aqui o que nós temos é a cena. Um peregrino prestes a virar suas costas e ir embora. Alguém que veio de tão longe, agora retornaria à sua casa. Já foi muito abençoado pelo Senhor. Houve leitura da palavra no culto, ele entregou o sacrifício que ele trouxe, o qual apontava para Cristo, ele viu ali sacrifício sendo entregue, animal morto, Cristo sendo morto pela fé, louvou ao Senhor, viu a comunhão dos santos, louvando a Deus, usufruiu também da comunhão dos santos, estava com seus irmãos, retorna aos seus afazeres. Irmãos, assim como nós vamos fazer daqui a pouco, vamos sair do culto, vamos retornar para a nossa casa, vamos retornar para a nossa rotina, vamos retornar para o nosso dia a dia. E qual é a palavra desses sacerdotes que foram encorajados por esse homem, a esse homem? De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. A palavra dos sacerdotes era agora rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida do peregrino. Entendo o que está sendo feito aqui. O sacerdote, ele não abençoa o peregrino por seus próprios poderes. O sacerdote, ele não é mágico, ele não possui algo especial, ele não é Deus, como alguns têm achado hoje, na figura também dos pastores. Homens especiais, homens mágicos, com a aura diferente. Não. Eram homens iguais ao salmista, iguais ao peregrino. Mas instituídos por Deus, separados por Deus para essa função. Eles não abençoavam o povo pelo seu próprio poder. Eles jogavam a bênção daquele que tem todo o poder sobre a vida do povo. E eles foram separados por Deus para serem um meio que Deus utiliza para abençoar o povo. Ou seja, o sacerdote, ele não é a fonte da bênção. Ele não é isso. Mas ele é um meio que Deus utiliza para abençoar o seu povo. É por isso, irmãos, que não é qualquer um que pode subir aqui no final do culto e impletar a bênção apostólica. Ainda que o pastor não seja um sacerdote, porque nós não temos templo, mas ele é liderança também instituída por Deus, para poder ser canal de Deus, pelo qual Deus abençoa seu povo. E assim como o sacerdote era ordenado, era ungido, o pastor também é ordenado por imposição de mãos. E ele não é ninguém, ele é igual a você, mas ele é aquele que Deus chamou para utilizar, para abençoar o seu povo. Essa é a realidade que nós temos aqui, irmãos. Só um ministro ordenado, aquele que Deus chamou para pastorear o rebanho, pode fazer isso. E veja como é que é a bênção. A bênção, ela não é palavras ditas ao vento. A bênção não é palavras inventadas pela mente de um homem. A bênção não é eu te abençoo, eu faço isso, eu tenho poder. Não é isso que o sacerdote diz. Ele vai dizer, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ou seja, a bênção é uma oração do sacerdote, ou dos sacerdotes, pelo povo de Deus, desejando que desde Sião, a partir do local onde estava o templo, a Arca da Aliança, o local onde Deus da Aliança dizia que habitava no meio do seu povo, a partir dali o povo de Deus fosse abençoado. Abençoado por quem? Abençoado pelo Deus verdadeiro. Abençoado pelo Deus que criou o céu, que criou a terra. Abençoado por um Deus que é todo poderoso e que por isso tem poder para nos abençoar. E é assim também que acontece conosco, irmãos. Nós cultuamos ao Senhor. E assim como o salmista, nós saímos do local de culto e nós partimos para o mundo. Nós somos abençoados por Deus aqui,
e nós partimos, irmãos, para o mundo sob a bênção do Senhor. Você consegue entender isso? O salmista foi abençoado por Deus na festa, no culto, e ele saiu dali e partiu para a sua vida também abençoado pelo Senhor. Sob a bênção de um Deus que não dorme, sob a bênção de Deus que não cochila. Nós vamos sair daqui também, irmãos, nós vamos voltar para a nossa rotina, assim como o peregrino faria. Mas nós vamos voltar sob uma certeza: a bênção do Deus da aliança, a bênção do Deus que criou o céu e a terra, estará conosco. A bênção do Senhor estará conosco. É aquilo que nós vimos hoje com o presbítero Moura aqui pela manhã. Nós trabalhamos e nós vivemos sob a bênção do Senhor. É Deus quem nos dá recurso. É Deus quem faz a roupa durar. É Deus quem dá saúde. Ele falou isso com muita propriedade. Conversava ontem com um amigo meu, empresário, que tem lavoura, lida com as intempéries de tempo, de campo, de praga. Ele dizia para mim: Augusto, se não fosse Deus, não tem nada. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, Augusto, é que é a mão de Deus. Ele falou assim: Augusto, sabe por que tantos empresários investem tanto, muitas vezes, no reino de Deus? Porque ele sabe que se não for Deus, a empresa não vai para frente. Ele consegue ver aquilo na cara dele. E é a nossa vida, irmãos. Não é só do empresário, não, é a nossa vida. Se não for a bênção de Deus sobre a nossa vida, o que é que a gente pode fazer? Nada. Mas sobre nós está a bênção do Criador do céu e da terra. E algo muito importante também na fala do salmista. Porque veja, que o Senhor te abençoe desde onde? Desde Sião. É essa fala que o salmista traz. E entender desde onde o Senhor nos abençoava vai nos levar a enxergarmos Cristo Jesus nesse texto. Como todo o texto da Escritura, todo o livro da Escritura nos aponta para Cristo. O Senhor abençoava o povo dele desde Sião. O que é vir em Sião, irmãos? O templo. O local onde o templo estava construído. Onde os sacrifícios eram feitos. Onde a lei cerimonial era praticada. E para quem apontavam os sacrifícios? Para quem apontava todo o conjunto da lei cerimonial? Para quem apontava toda a estrutura do templo? Tudo isso apontava para o Senhor, Jesus Cristo. É por isso que depois de Cristo, nós não temos mais sacrifício. É por isso que depois de Cristo, nós não temos mais templo. Não acho que isso aqui é o nosso templo, irmãos, não é nosso templo. É apenas um local onde nós cultuamos a Deus. Cai um avião, amanhã a gente adora na quadra, a gente adora do mesmo jeito. Porque o templo apontava para Cristo, para o nosso Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só pode abençoar o seu povo a partir de Cristo. Deus abençoava o seu povo desde Sião. Porque não há bênção de Deus a parte de Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vem, nós não temos mais templo. Nós agora estamos ligados a Ele. De uma maneira muito mais íntima. Não que não estivéssemos antes, mas o templo apontava para Ele. Agora nós já sabemos que Ele veio. E é por isso que Paulo vai nos dizer em Efésios: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Veja, em Cristo. As nossas bênçãos, irmãos, estão em Cristo. É só em Cristo que nós podemos ter redenção. É só em Cristo que nós podemos ter paz com Deus. É só em Cristo que nós podemos ter vida eterna. É só em Cristo que nós podemos ter um relacionamento com Deus, porque Ele é nosso intermediador. Ele é nosso mediador. É só em Cristo que nós temos instrução para viver, porque Ele é a palavra encarnada. É só em Cristo que nós temos cuidado, proteção, que nós estamos debaixo da aliança do Senhor. Porque Ele é nosso pastor, Ele é o segundo Adão. É só em Cristo, irmãos, que nós temos tudo o que nós precisamos. Portanto, se Deus abençoa seu povo de Sião, e Sião aponta para Jesus, nós somos o povo de Deus abençoado a partir de Cristo.
Cumpre-nos então pensarmos, cumpre você pensar. Você tem Cristo. Você crê verdadeiramente nele. Essa é a sua realidade. Você goza hoje das bênçãos do Pai. Você vai sair hoje daqui, debaixo da bênção de Deus. Você vai fazer isso se tem Cristo. Eu tenho, pastor, eu gosto da bênção de Deus. Eu vou sair daqui debaixo da bênção de Deus. Você tem Cristo. Porque se você não tem, você está perdido. Se você não tem Cristo, você não está debaixo da bênção de Deus. O que você usufrui é apenas de graça comum. Mas não a bênção protetora, a cuidadora, o relacionamento com Deus. Você não tem isso. Você está perdido sem Cristo. Porque Deus abençoou seu povo de Sião. É a partir dali. É a partir de Cristo. A única esperança para você, e a esperança, é você se voltar hoje para Cristo. É se arrepender dos seus pecados hoje, e crer verdadeiramente nesse Cristo. É abandonar a religiosidade, e abraçar aquele que é um mestre verdadeiro. É abandonar a salvação pelas obras, é abraçar a salvação pela graça em Cristo. É se arrepender dos seus pecados, é crer em Cristo, porque sem Cristo você está perdido. Você pode enganar todo mundo, mas se você vive no pecado, você está sem Cristo, está perdido. Porque a bênção de Deus é nascer de novo. E se o homem não nasceu de novo, não muda de vida, ele não tem Cristo. E se você está assim, você está perdido, se arrepende do seu pecado. Para que o Senhor retire de você a ira. E para que o Senhor coloque sobre você a sua bênção. De relacionamento e vida eterna, vida para sempre, irmãos. É assim que o conjunto dos salmos de romagem acaba. Chegamos ao templo depois de uma longa jornada. Adoramos a Deus. Participamos daquilo tudo. Fomos protegidos no caminho. Guardados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor. Contemplamos Jerusalém, usufruímos da comunhão. Encorajamos a liderança. Saímos dali sob a bênção do Senhor. Queridos, é assim que eu espero que nós saiamos daqui hoje. Que nós cruzemos aquelas portas. E que seja assim todo domingo. Saindo sobre a bênção do Senhor em um mundo caído. Só que veja, os salmos de romagem acabam aqui. Mas a Escritura não acaba aqui. Os salmos de romagem acabam dizendo que nós vamos voltar a um mundo terrível sob a bênção do Senhor. Mas mais na frente, nós vamos entrar em um novo céu, em uma nova terra. E eu quero dizer para você algo. Desse novo céu e dessa nova terra, nós nunca mais vamos sair. Amém? O culto é um pedaço do céu, mas nós hoje visitamos ele e nós saímos. Mas quando Cristo voltar, nós viveremos essa eternidade bendita, de comunhão com Ele, com nossos irmãos, de paz e bênção de Deus, de ausência e tribulação, para sempre. Nós nunca mais sairemos de lá, e nós viveremos sob a bênção do Senhor. A jornada do peregrino não deve acabar com nós olhando, com a gente olhando para a saída dele do templo, porque a jornada do peregrino nos ensina que nós somos peregrinos nessa terra. Então, que tudo aquilo que a gente aprendeu no Salmo de Romagem, nós possamos aplicar na nossa vida, nos lembrando dessa realidade. O Salmo de Romagem me ensina que eu sou um peregrino nessa terra e que há um destino certo para mim, que lá está o meu descanso. Que o Senhor seja louvado por nós, peregrinos. Que o Senhor que nos chama ao culto e nos despede hoje do culto, seja louvado pela nossa vida, desde agora e para sempre. Fica em pé, vamos orar ao Senhor.